Se eu aceitar a opinião dessas pessoas, eu estou me despersonalizando. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal que exclusivamente se propõe a discutir o tema personal branding, ou seja, o tema das marcas pessoais. E hoje eu queria trazer um olhar para você sobre um tema que a gente discute tanto hoje nas redes sociais, que a gente vê tanta gente falando, que é autenticidade. Esse tema é tão importante para mim, e eu já falei em outro programa aqui, mas eu queria dar um segundo olhar para você, que é autenticidade. Esse é o título do meu livro, e o subtítulo diz o seguinte: mitos e verdades na construção da sua marca pessoal. Eu sou suspeito, mas aqui eu faço uma grande provocação sobre tudo que é autenticidade e sobre tudo que é mito na construção dessa autenticidade. Eu já fiz num outro programa aqui um outro olhar, mas nesse programa eu queria me deter num ponto, e que é um ponto assim que quando eu faço live, que quando eu discuto com as pessoas, eu vejo que sempre tem um olhar dissonante aqui, um olhar de dúvida sobre esse ponto que eu pretendo esclarecer nesse programa aqui, que é sobre aquele terrível medo que sempre nos acomete quando a gente começa a dizer o seguinte, eu aceito o olhar do outro sobre mim, e a gente naturalmente, isso acontece comigo, deve acontecer com você aqui também, que é a ideia de aceitar o olhar do outro sobre mim, ou seja, ouvir pelo menos as opiniões dos outros sobre a minha imagem, ou seja, a percepção que as pessoas têm sobre mim, e naquele momento no meu cérebro dispara uma crença, uma verdade aqui que talvez aconteça com você, que é: se eu aceitar a opinião dessas pessoas, eu estou me despersonalizando. E obviamente quando a gente pensa que está se despersonalizando, automaticamente a gente começa a pensar numa espécie de fraqueza de caráter em aceitar a opinião dos outros sobre a gente. E o que acontece no mercado, e que eu vejo e que eu acho muito triste, é que a gente muitas vezes, premido por esse medo de aceitar a opinião dos outros, ou de pelo menos ouvir a opinião dos outros sobre a gente se fecha na gente mesmo, a gente fica ensimesmado com aquilo que são as nossas verdades, e a gente desperdiça uma oportunidade muito grande de pelo menos se abrir para olhares diferentes, né, e para entender, e para pelo menos para refletir, por que será que pensam de mim algo que eu não penso de mim mesmo? Ou seja, que sinais será que eu estou dando ao mercado, às pessoas, e às vezes as pessoas muito próximas, as pessoas à minha volta, que elas me interpretam de uma forma diferente daquilo que eu sou. Então acho que um primeiro momento, essa permissão de se aceitar ouvir, pode nos despertar coisas muito interessantes em: será que é assim mesmo? Será que eu não estou dando sinais contraditórios? Mas eu sei, todo mundo fica com esse medo de ser um Maria vai com as outras. Essa é uma expressão popular, deve ter ouvido já da sua família, da sua avó, e que a gente usa rotineiramente. Fulano não tem personalidade, fulano é um Maria vai com as outras. E só uma curiosidade aqui, abrindo um parênteses, essa expressão, não sei se você sabe, mas ela veio da avó de Dom Pedro I, ainda na corte portuguesa, veio para o Brasil, e ela ficou conhecida por sua demência, né? E ela tinha uma certa insanidade, e ficou conhecida vulgarmente como Maria I a Louca. Então Maria I foi trazida para o Brasil, de certa forma banida de Portugal para o Brasil, e foi colocada num convento, onde ela ficava, de certa forma, vigiada, né, cuidada pelas freiras daquele convento no Rio de Janeiro. E toda vez que ela precisava sair, que ela precisava caminhar, a corte colocava várias mulheres que acompanhavam Dona Maria I nas suas caminhadas. E as pessoas, quando olhavam aquela comitiva de mulheres andando com Maria I, diziam: lá vai a Maria com as outras mulheres. E a expressão ficou: Maria vai com as outras. E eu sei que eu acho que esse grande medo, mas eu queria que você refletisse sobre um ponto, e que eu acho assim que é um ponto, não me responde agora, pensa, reflete bastante, mas sobre a minha afirmação de que a gente precisa mergulhar completamente na gente mesmo,
o autoconhecimento, eu sou um pregador do autoconhecimento, como assim o ponto crucial, o ponto primário para qualquer plano de marca pessoal, para qualquer planejamento que você pense em fazer com a sua marca, na sua carreira ou para a sua vida, que o autoconhecimento é fundamental. Mas o autoconhecimento só é completo quando eu mergulho em mim mesmo para entender os meus princípios, os meus valores, o que me trouxe até aqui, o meu grande patrimônio, o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior. Mas também exige que eu olhe para os outros à minha volta e tente compreender os impactos que eu causo e os reflexos sobre a minha vida. E a gente tem esse medo, né, de se compreender com o olhar do outro, mas eu diria para você, assim, afirmo que a gente realmente só se conhece quando a gente também conhece a opinião dos outros sobre a gente. Sabe por quê? Porque às vezes tem os outros olhando pra gente, às vezes descobrem um patrimônio maravilhoso que a gente tem, valores que a gente não reconhece, mas que os outros reconhecem na gente. Então o olhar do outro não é só para apontar defeitos, né, para fazer críticas, mas também para eu me conhecer por completo. Conhecer tesouros que eu desconheço muitas vezes sobre mim mesmo. Então tem uma linha muito tênue que eu queria que você refletisse aqui entre se fechar completamente e não ouvir a opinião dos outros e o outro extremo, que é só viver baseado na opinião dos outros e ser um Maria vai com as outras. Então o que eu proponho é que a gente tenha um certo equilíbrio nisso, que a gente procure o autoconhecimento, sempre o autoconhecimento, mas que também a gente se permita estar aberto a descobrir tesouros na gente que vêm do olhar dos outros sobre a gente. Porque em autenticidade, e eu verdadeiramente me dediquei a estudar isso nesse meu último livro, e eu desenvolvi uma tese que a autenticidade se constrói em marcas pessoais baseada em 3 grandes pilares. Uma imagem original, obviamente que reflete a sua história de vida, os seus talentos e as suas vulnerabilidades, aquilo que ninguém copia, que ninguém tira de você, aquilo que realmente você é. O segundo ponto é ter atitudes e comportamentos que corroboram essa imagem, ou seja, atitudes e comportamentos que são coerentes com essa imagem. Mas o meu terceiro pilar, e eu sustento isso assim no livro de uma forma muito veemente, que é ter uma obra. Porque a autenticidade para mim é quando a criação e a criatura se mesclam de uma forma que a gente não consegue mais retirar. Grandes nomes que a gente admira, marcas profissionais icônicas que a gente conhece por aí, construíram uma obra tão grandiosa que é quase impossível a gente ouvir o nome dessa pessoa sem lembrar da obra. E a gente olha para a obra e lembra da pessoa. Quer fazer uma experiência? Pense em Dr. Pitangui. E é quase impossível não pensar em cirurgia plástica, porque o cérebro faz uma sinapse entre Pitangui e cirurgia plástica. Se você pensar em Niemeyer, na obra do arquiteto Niemeyer, é quase impossível pensar em Niemeyer e não lembrar de Brasília. Tente pensar outra coisa. Tente pensar em Niemeyer e em futebol. Você vai ver que o cérebro não conecta, não faz uma sinapse, porque Niemeyer é arquitetura. Niemeyer é Brasília, a grande obra desse homem. Se a gente pensar em Pelé, essa marca icônica, da mesma forma, tente pensar, tente mentalizar Pelé e tente pensar em outra coisa qualquer, em outra profissão. É quase impossível não associar Pelé com a grande obra como o rei do futebol. Então a minha defesa aqui é que a gente não deveria estar fechado ao olhar do outro e da mesma forma a gente desenvolver um apurado senso de autoconhecimento e que a gente investisse sempre em se conhecer mais, mas também avaliar o tempo todo os impactos que a gente causa e os reflexos na nossa vida. E jamais esquecer que não existe marca pessoal autêntica sem obra. É na obra que a gente reconhece a autenticidade de uma pessoa. Essa obra tem o tamanho que você quiser, a dimensão que você quiser. Pode ser a sua família, pode ser o seu negócio, pode ser o seu empreendimento, o seu segmento, mas essencialmente uma marca autêntica olha para a sua história
e se reconhece em alguma coisa da sua obra. É isso que eu queria que você refletisse. Eu espero que tenha feito sentido e eu espero aqui você no próximo episódio. Um forte abraço!